Jesus é o primeiro que recomenda a separação. Lucas, capítulo 12, de 51 a 53. Jesus ordena a separação. Vá, leia. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Pronto. Como é que se conjuga isso com a frase de Jesus que a gente viu ainda há pouco? O que Deus uniu, o homem não separe. É simples. O homem não pode separar, mas Deus pode dar a ordem para se separar. Eu explico. Imaginemos numa casa, ele é de Deus, ela não é. Ele pertence ao Senhor, ela é do mundo. Os dois não se entendem. Ela quer imoralidade, ele não aceita. Ela quer bebedeira, ele não concorda. Ela quer leviandade, ele não se dobra. Obviamente que tem que haver separação. Jesus ordena a separação quando o diabo quer unir. Jesus proíbe a separação quando é Deus que une. Percebeu a diferença? Total. Pronto. Quando o diabo quer unir trevas com luz, pecado com graça, vida com morte, Deus e o diabo. O diabo quer essa confusão. Confusão é quando você mistura as coisas. São Paulo diz em Romanos 10, de 8 a 10. Quem nele crê não será confundido. A confusão é do diabo. Confusão é misturar o que não pode ser misturado. Ela assiste uma TV católica, ele só assiste depravação. Ela não assiste aquele tipo de programa, aquele tipo de filme, ele assiste. O cristão não pode se entregar, não pode aceitar dentro de casa o pecado, não pode aceitar as trevas. Tem que haver separação. Quando dentro de casa os polos estão divididos, as almas estão separadas, esse pertence ao diabo, essa pertence a Deus, ou essa pertence ao diabo e esse pertence a Deus. Se houver confusão, ela vai ser descaracterizada, ela vai trair o Evangelho, ela vai se afastar de Cristo, ela vai ser mergulhada nas trevas, ela vai perder a sua identidade. Portanto, numa família, nessas condições, tem que haver separação. Bom, meus queridos, vocês puderam perceber aí, onde o senhor padre falou que Jesus separa quando há o jugo desigual. Nós sabemos, né, quem lê um pouquinho da Bíblia, não precisa ler muito, que quando somos solteiros, já que somos cristãos, nós temos que, pelo menos, fazer a nossa parte, já que vai se casar, não com a pessoa de jugo desigual. Se você é evangélico, você vai procurar alguém que seja evangélico e não católico. Se você é católico, você vai procurar alguém que seja católico e não testemunho de Jeová. Mas isso a gente não falando de religião. Mas nós aqui do canal Prisioneiros em Cristo falamos de Bíblia. Falamos de quê? De cristianismo e não de nenhuma religião. Pois o padre falou que o católico não pode casar com a pessoa que não seja católica. Tudo bem. Até aí o que o padre falou, correto. Mas, meus amados, e quando se casa? E quando a pessoa estava na ignorância? Vamos ao que nos interessa. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Que está em... Deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar a tela. Pronto. Jesus é o primeiro que recomenda a separação? Essa é a pergunta. Vocês pensam que vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Deixa eu botar isso aqui mais para cá.
2 contra 3, os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 51, 53. Então, nós, meus amados, que vivemos no mundo, nós sabemos que no trabalho tem pessoas que não creem, não professam a mesma fé que nós. Na própria família, tem pessoas, pais ou irmãos, que não professam a mesma fé que a gente. Mas o papel do cristão é interceder, orar. Esse é o papel do cristão. Na nossa parentela, tem pessoas que não são cristãs. E nem por isso nós podemos sair do meio deles, porque senão nós teremos que sair do mundo, como diz a palavra. E nós podemos ir mais adiante, vamos continuar aqui a ler. Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa do carcereiro. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Atos capítulo 16, versículo 31 e 33. Aqui mostra quando a pessoa é anunciado o evangelho e nessa família passa um a crer e ele é luz para aquela família. Que lá no livro de 1 Coríntios fala também sobre, no 1 Coríntios capítulo 7, fala que o marido crente santifica a esposa descrente e a esposa descrente santifica o esposo. E a esposa crente santifica o esposo descrente. Caso contrário, seus filhos seriam ímpios, mas são santos. Isso quer dizer o quê? Que eles são libertos em Cristo? Não. Mas nós, que fazemos a diferença dentro da nossa família, passamos a ser luz no meio das trevas. E o papel do cristão é crer e interceder pelo cônjuge descrente, pelos filhos. Esse é o papel do cristão. Ele vai olhar para dentro de si e vai ver o que está prevalecendo em mim, já que eu tenho o Espírito Santo. É Deus que efetua em vocês o querer e o realizar de acordo com a boa vontade de Deus. Se vocês estão intercedendo pelo cônjuge descrente e os filhos, é sinal que Deus colocou essa vontade em vocês. Então vocês vão crer como? Creia no Senhor Jesus Cristo, serão salvos vocês e da tua casa. Isso é questão de fé, meus amados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Olhem bem, hein? A esposa não se separe do seu marido. O que o padre falou? Que Jesus Cristo separa se um não crê e o outro que crê. Ele quis dizer o quê? A pessoa é católica, mas o outro cônjuge não é católico. Então Jesus Cristo vai lá e vai separar, porque aquele casamento não é de Deus. Que foi o diabo que infiltrou esse cônjuge descrente no meio da família. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor Jesus, que a esposa não se separe do seu marido. Então, nós não temos que seguir esse conselho herege do padre. Mas se o fizer, tá? Quem vai se separar? O descrente, ó. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Um descrente resolveu se apartar do casamento. A gente deixa ele ir. Por quê? Porque ele é o descrente. Mas nós que somos o crente, o que crê, que tem o Espírito Santo, nós vamos orar, interceder por essa alma que é o descrente. Mas nós vamos permanecer casados. Ele que resolveu se apartar, se divorciar, casar com o outro, é porque ele é um descrente. O papel nosso, que já somos o crente, o que crê em Cristo, nós vamos interceder por ele que se foi. Então, por isso que diz aqui, mas se o fizer, permaneça sem se casar. Agora o versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão, é o que crê, ó, tem uma mulher que não crê, que é descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. O que esse padre falou?
que nós devemos, que Jesus Cristo vai entrar e vai separar esse que não crê junto com aquele que crê. Porque esse que não crê foi o diabo que colocou essa semente no meio. O padre falou que Jesus Cristo vai separar, repetindo para não ser necessário desenhar. Aos outros, eu mesmo digo isto. Quem? O padre? Não, o Senhor. Se um irmão, um que crê, tem uma mulher que não crê, e ela se dispõe a viver com ele, o que não crê se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido que não crê, e ele se dispõe a viver com ela, que crê, não se divorcie dele. Pois o marido que não crê, que é o descrente, é santificado por meio da mulher. E a mulher que não crê, que é uma descrente, é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então quer dizer que, Wellington, basta eu crer, ser cristão, que eles já são salvos? Não. Isso é uma santificação. Você que crê, mesmo que o seu marido continue com vocês, ou sua esposa continue com vocês, mesmo sendo descrente, vocês vão estar em oração, vocês vão estar clamando ao Senhor, vocês vão estar dando bom testemunho. E a vontade do Senhor que está prevalecendo dentro de você que crê, é a salvação deles. Então vocês vão estar sempre em oração por eles. Todavia, se os descrentes se separar, que se separem. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Vocês não são obrigados a falar com ele que eles têm que ficar. Eles são descrentes. Ele resolveu se separar, deixa aí. Vocês não estão debaixo da servidão de obrigá-los a ficar. O papel seu o quê? É interceder. É o deixar ir. Tá? Você, mulher que crê, como sabe se salvar seu marido que não crê? Ou você, marido que crê, como sabe se salvar sua mulher? Quem salva? Somos nós? Não. Nosso papel é o quê? É semear. Quem colhe é Deus. É Deus quem salva. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou de acordo com o chamado de Deus. Deus chamou você sendo casado? Está falando com quem crê, hein? Com quem crê. Deus chamou você sendo casado? Permaneça sem se casar. Mas o Wellington, ele se foi. Ela se foi. Ela e ele que são descrentes que se foram. Mas você não é um descrente, você é um crente. Deus chamou casado, vocês vão se permanecer casados. Esta é minha ordem para todas as igrejas, para os que creem. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 17. E no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24, encontramos isso. Irmãos, está falando para quem crê, irmãos. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Como? Casado. O descrente que resolveu se apartar. Você está casado? Não procure separar-se. É para quem crê, tá? Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27 e 28. Pessoa que casa, meus amados, elas vão passar por muitas dificuldades na vida. Problemas financeiros. Vão ter opiniões diferentes, por mais que eles professem a mesma fé. Ainda mais se tiver ali no meio um descrente. Então Jesus não separa. Muito pelo contrário. Vocês vão ter que aceitar. Vocês que casaram terão um monte de problemas na vida. Aqui está falando de quê? De um descrente casado com um crente. Um cristão com um não cristão. Vocês vão ter muito problema na vida. Mas vocês não podem se separar. E não essa heresia que esse padre falou que Jesus separa. Isso é mentira, meus amados. Agora, sobre o julgo desigual. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem de comum a justiça e a maldade? Ou a comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o que não crê, que é o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Então, julgo desigual. Vocês estão solteiros.
vocês não procurem se casar com pessoas com julgo desigual. Mas vocês estão casados, casou, ambos, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que vocês não eram crentes, não criam em Jesus antes de se casarem, mas casaram. Um dos dois vieram a ser convertido. Vocês não vão se separar, como nós acabamos de ler no livro de 1 Coríntios. Tá? Agora, para finalizar aqui, vou deixar uma observação. Jesus ordena a separação quando o diabo quer unir. Isso foi palavra do padre. Eu coloquei entre parênteses aqui, tá? Entre parênteses não, coloquei... Foi o padre que falou isso. Jesus ordena a separação quando o diabo quer unir. O que o livro de Jó nos ensina? Que o diabo é servo do Senhor. Que ele não faz nada que não seja da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus levar Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o padre falou isso aqui, Jesus proíbe a separação quando Deus que une. Aí eu coloquei aqui, e o que dizer quando Deus une uma prostituta a seu profeta Oséias? E mais, todo casamento é a união de Deus. Não importa se foi um julgo desigual. Não podemos ir contra a autoridade, pois toda a autoridade foi instituída por Deus. Se o casal foi selado aqui na terra, por leis instituídas por Deus estão selados até que a morte os separe. E finalizando, onde eu posso provar isso diante das Escrituras? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, meus amados, finalizando aqui. Casou. Toda autoridade é instituída por Deus. Se toda autoridade é instituída por Deus, as testemunhas, o cartório, a lei vigente do país, vocês se casaram. Deus abençoa. Se você for contra a autoridade, você está indo contra o que Deus instituiu. Casou até que a morte se separe. Por isso que eu terminei com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Amados, pelo amor de Deus, vamos estudar as Escrituras. Essas pessoas com essa aparência de pastores, teólogos, que têm diploma de teologia, que eu acho muito bonito, não acho feio. Padre, que tem essa fala mansa, que fala em línguas. Falar em línguas é o quê? Fala latim, fala hebraico, aramaico, fala o grego. Isso é bonito? É claro. Uma pessoa diante das câmeras que fala muito bem, o português correto, sabe colocar o pronome e o verbo no tempo adequado, isso nos causa grande admiração. A gente não pode negar isso. Nós estamos cercados de grandes mestres do mundo. Rodrigo Silva, ninguém pode negar que esse homem é um homem culto, um homem que fala diversas línguas, hebraico, aramaico, grego, é um homem sábio. Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, homem que fala muito bem, eloquente. Mas vocês têm que colocar todos à prova, meus amados. E para isso vocês vão precisar estudar a Bíblia. Vocês vão precisar estudar a Bíblia. Senão vocês vão ser levados para um lado, para o outro, com todo o vento de doutrina. E essas pessoas são convincentes, se vocês não estudarem. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.